Flamengo e Gerson. A briga na justiça ganhou mais um capítulo. A imprensa teve acesso a documentos da defesa do Gerson contra o Flamengo, porque o Flamengo entrou na justiça cobrando mais de 40 milhões de reais do jogador pela questão da saída dele. Enfim, o Flamengo entende que o jogador tem que pagar isso. O Flamengo sofreu uma derrota vexatória para o Red Bull Bragantino. 3-0, mas poderia ter sido 5-6 tranquilamente. O Flamengo foi amassado pelo Massa Bruta, que vive um péssimo momento na temporada. Nos últimos 10 jogos, contando esse contra o Flamengo, apenas 2 vitórias. O técnico Wagner Mancini balançava no cargo e mesmo assim conseguiu ser muito superior ao Flamengo. E a gente vai trazer aqui informações de bastidores, porque o dia seguinte lá no Ninho do Urubu será de muita cobrança. O presidente BAP vai ao CT porque ele já identificou o problema. E qual é o problema na visão do mandatário do clube? Vou dizer para vocês no vídeo de agora. Tem também informação sobre Pulgar. Vai ser punido, não vai? Vai ser multado, não vai? Após a expulsão ridícula no jogo contra o Red Bull Bragantino. Expulsão que, na minha visão, não atrapalhou em nada na derrota do Flamengo, porque no 11 contra 11 o Flamengo já estava sendo amassado. E a gente vai trazer muitas informações desses bastidores do Flamengo no vídeo de agora, porque eu agora vou falar, hein? Tem muita coisa para corrigir lá no Flamengo, depois desse jogo ridículo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Não consigo salvar nada nem ninguém. Um jogo terrível, individualmente falando, coletivamente falando. O Flamengo sofreu um golaço do Pita. Pois é, mas esse golaço só saiu, sabe por quê? É porque eu não posso botar o lance aqui, por conta de direito de transmissão. Mas a liberdade que o setor ofensivo dá ao Juninho Capixaba para ele receber, pensar. Gente, repara só, os jogadores de ataque, como eles estão afastados do Juninho Capixaba. O Pedro está a 30, 40 metros. Luiz Araújo, Paquetá. Então assim, não dá, gente. Foi um erro geral. E aí ele consegue lançar a bola nas costas de quem? Adivinha? Dele. Sempre ele na cena do crime. Ayrton Lucas. Eu já cansei de tentar defender o Ayrton Lucas, mas não dá mais. A lateral esquerda do Flamengo, quando o Alexandro não está em campo, o nível cai muito. Eu não tenho mais argumentos para tentar defender o Ayrton Lucas. Novamente, ele foi muito mal. Novamente, ele erra numa marcação. Novamente, ele leva a bola nas costas. Então, não tem como mais defender o Ayrton Lucas. O Paquetá abre o olho, Paquetá. Novamente, uma partida muito aquém sua. Se você voltou para o Brasil, para o Flamengo, pensando numa ida à Copa do Mundo, você está perdendo a sua vaga na Copa do Mundo. Não tem jeito, as suas atuações não justificam em nada a sua ida para a Copa do Mundo, caso você vá, pelo menos até hoje, dia 3 de abril, porque são partidas ruins com a camisa do Flamengo, uma atrás da outra. Acorda, Paquetá, acorda, porque a concorrência está alta, a gente vê um Danilo do Botafogo comendo a bola. Acorda, você precisa voltar a desempenhar bem. E outra, isso aqui é uma crítica pontual. Eu não acho que o Paquetá não era para ter vindo, ou que a contratação foi um erro, ou que foi dinheiro jogado fora. Não, não estou dizendo isso. É apenas uma crítica. E assim como todo jogador que veste a camisa do Flamengo, o Paquetá pode e deve ser cobrado. Ainda mais ele que custou 42 milhões de euros. Ele será cobrado por isso. Então, de verdade, eu não consigo salvar ninguém nessa derrota do Flamengo. Ninguém. Individualmente e coletivamente falando. O Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, deu uma aula de análise do jogo. E eu concordo com tudo que ele disse. Tudo. Inclusive, uma declaração dele me chamou a atenção. Agora vamos ver o futuro, mas com certeza temos que cobrar. Porque quem entra na alta competição como nós tem que cobrar. E é isso. É isso. Não dá para normalizar uma atuação no Flamengo como foi contra o Red Bull Bragantino. Repito, vexame. Vexame. O Danilo também falou, vergonha hoje. O que a gente fez em campo hoje é algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, é pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento. Já foram alguns nessa temporada, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito. Precisamos agora estar calados. Hoje é um capítulo da história do Flamengo que eu não me orgulho de passar.
Eu entendi entre linhas uma crítica a alguns jogadores que não estão levando a sério o dia a dia, que não tem noção do que é vestir a camisa do Flamengo. E o Danilo está certo. Ele tem experiência, escopo, ele é um líder, embora não seja titular, mas ele é um líder nos bastidores do Flamengo. Ele tem moral para isso. E ele tem a coragem de chegar e falar. E você que não está honrando com a camisa do Flamengo, se está infeliz, se está insatisfeito, pede para ir embora, pede para sair. Porque não dá para fazer o que fez ontem. Ontem foi um vexame, foi patético, foi ridículo, vergonhoso. Uma falta de respeito com a instituição Flamengo e com a torcida do Flamengo que tanto abraça essa equipe. E outro que tem que ser criticado é o Pulgar. E ele vai ser multado sim pela diretoria do Flamengo. Isso é informação. Porque o Pulgar, a todo momento, ele passa dos limites. E ele deu sorte que na final da Libertadores ele não foi expulso naquela entrada, que ele deveria sim ser expulso, tal como o Rafael Veiga. Mas o Pulgar deu sorte, porque se ele fosse expulso e o Flamengo perdesse aquele título, talvez hoje ele nem tivesse com a camisa do Flamengo. Engraçado e curioso é que foi a primeira vez que o Pulgar foi expulso com cartão vermelho direto. E é um cara que a todo momento parece que dá um on e off na cabeça dele e comete esse erro. Eu ia dizer deslize, mas isso não é um deslize, né? Pelo contrário, é um erro. Então, diante disso tudo, o BAP vai hoje ao CT. É verdade que essa ida ao CT já estava programada, mas não estava programada para acontecer o que vai acontecer. Cobrança. 5 dias atrás, ninguém imaginaria que o Flamengo, pós-data FIFA, 8 dias se preparando, iria apresentar um futebol como apresentou. Repito, o futebol vexatório, ridículo, pífio. Ou seja, o motivo da ida do BAP ao CT mudou. Agora será por cobrança e ele vai cobrar geral, porque o BAP entende que o elenco está acomodado. O BAP entende que o elenco, por ter vencido muita coisa no ano passado, em excesso, nesse momento está acomodado. E é isso que ele identificou e é isso que ele vai cobrar. Ele vai cobrar geral. Vai cobrar Leonardo Jardim, vai cobrar José Boto e vai cobrar o elenco. Vai ter cobrança geral e o BAP está certo. Eu não sou a favor de presidente a todo momento e IACT. Ali é o ambiente de futebol, departamento de futebol, José Boto. Mas se não está dando certo, muda a estratégia, bota a cara, BAP, e cobra geral. Porque não dá para o Flamengo repetir uma atuação como fez diante do Red Bull Bragantino. Um time que quer ser campeão brasileiro não pode ter esse tipo de atuação. Perder faz parte do jogo, o Flamengo não vai ganhar tudo. Agora, a forma como perdeu ontem é de deixar o torcedor rubro-negro com muita vergonha. Muita vergonha. Dito isso, o Flamengo treina hoje, 5 horas da tarde, treina sábado e domingo tem um duelo com o Santos no Maracanã, 5h30 da tarde. Duelo esse que os ingressos estão quase esgotados. Ou seja, um jogo extremamente importante se o Flamengo quiser continuar pensando no título do Campeonato Brasileiro. Porque se quiser continuar pensando, tem que performar, tem que ganhar. O Palmeiras joga feio, mas está ganhando. E no fim das contas é campeão quem tem o maior número de pontos, não é quem joga mais bonito, tá? Tem que ganhar. E o Flamengo precisa vencer o Santos. O Santos não vai ter o Neymar, que levou o terceiro cartão amarelo, não vai ter o Rony, que também levou o terceiro cartão amarelo. O Flamengo não terá o Pulgar expulso de uma maneira muito infantil diante do Red Bull Bragantino. Um desfalque importante, apesar do Pulgar ser esse sujeito que é bipolar dentro de campo. Ele tá bem, do nada, bum, vira uma chave ali e ele acaba cometendo esse tipo de erro. Antes de falar do Gerson, eu vou falar do Léo Pereira. Por quê? Ele tem contrato até 2027. Recentemente a gente trouxe a informação que o Flamengo pensa em dar uma valorização salarial ao jogador e quem sabe renovar o contrato. Só que essa valorização salarial seria sem a renovação de contrato. Eu acho que para o Flamengo e para o jogador é muito bom, porque o Flamengo teoricamente não iria aumentar o vínculo de um jogador que já tem a idade avançada, ele tem 30 anos, embora tenha a chance de disputar a Copa do Mundo, mas acho que o tempo de contrato é 2027.
é um tempo ok, estamos aí em 2026, dá para se discutir, de repente em dezembro, uma possível renovação, mas agora a ideia do Flamengo é dar uma valorização salarial e não estender o vínculo dele. E aí a gente vai trazendo mais informações sobre esse assunto para vocês. Agora, vamos falar do Gerson, galera. Já expliquei na minha introdução o caso, e assim, gente, vou te falar que a defesa dele escreveu muita coisa que para o torcedor rubro-negro, com certeza, não vai cair nada bem. Cara, assim, abre aspas, tá? Para a defesa do Gerson. Gerson vem sofrendo como um cordeiro muito levado, mudo levado ao matadouro. Nenhuma entrevista sobre o assunto, nenhum comunicado, nenhuma nota à imprensa e nenhum comentário em suas redes sociais. Gerson apenas disse, no momento certo contareis mais verdades. Estamos esperando. E a defesa disse, aliás, Gerson assinou vários outros documentos e instrumentos contratuais sem data e na mais pura confiança ao CRF, que é o Clube de Regatas do Flamengo. O atleta nunca imaginou que pudesse ser traído pelo clube que, juntamente com seus companheiros, ele tanto ajudou. Gerson descobriu que está sendo vítima de uma sede de vingança do atual presidente do Flamengo, que não suportou o fato do atleta ter sido contratado e repatriado do futebol russo ao Brasil, justamente pelo Clube Mineiro Cruzeiro Esporte Clube, quiçá porque o atual diretor de futebol do Cruzeiro, o senhor Bruno Spindel, foi demitido do Flamengo pelo atual presidente rubro-negro. E a peça exordial não foi tímida em revelar essa sede de vingança. E o curioso, porque o CRF só ajuizou a presente demanda quando o atleta retornou da Rússia. Todos sabem os motivos: vingança, jogo sujo extracampo, quiçá para prejudicar não só o atleta, como também o seu atual clube empregador. Gente, assim, é um documento muito grande, eu trouxe apenas alguns trechos. E eu, cara, assim, de verdade, eu não consigo acreditar que de fato o Gerson pense ou tenha esse sentimento. Eu queria crer que ele está sendo levado a fazer isso, que ele nem sequer sabe o que está escrito ali. Porque, de verdade, o Gerson ele pode reclamar de tudo, menos de que faltou apoio, menos de que o clube não deu apoio a ele. O clube apenas está fazendo aquilo que entende que tem direito em contrato, através de uma cláusula. Não pode chegar e dizer que... Vingança de quê, gente? Vingança de quê? O Flamengo apenas quer receber um valor que seria maravilhoso na visão do Flamengo. E o Flamengo entende, repito, é o Flamengo, não é o Vene Casagrande que entende. O Flamengo entende porque entrou na justiça, pedindo ressarcimento de 42. Ressarcimento não, o recebimento, né? Porque o Flamengo não paga. Quer dizer, não pagou ele até onde eu sei e agora está querendo dinheiro de volta. Não é isso. Seria o dinheiro que teria a receber futuro. Enfim, é uma longa história e o Flamengo não está fazendo nada de errado. Não vejo vingança. O que eu vejo é, daqui em diante, se tinha algum torcedor que apoiava o Gerson e que ainda considerava o Gerson ídolo, eu acho que daqui em diante não vai considerar mais não. Lamento, agradeço demais como torcedor o que o Gerson fez com a camisa do Flamengo, mas eu acho que depois desse movimento, dessa briga aí na justiça e nesses trechos, porque assim, a partir do momento que a defesa bota isso, o Gerson autorizou, né? Assinou algum documento. Então o Gerson pensa assim, lamentavelmente ele pensa assim. Fica aqui a minha opinião, eu acho que infelizmente agora o Gerson pegou e botou um ponto final na idolatria dele com a camisa do Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Agora eu vou assistir ao jogo do Flamengo. Confesso para vocês que estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Lembrando, Arrascaeta, Varela e Léo Pereira foram para Atibaia e não foram relacionados após uma avaliação médica. O Flamengo até emitiu um comunicado sobre isso. Minha opinião, mais uma vez a data FIFA prejudicando o Flamengo. Não faz o menor sentido o Bielsa levar o Arrascaeta para colocar pouquíssimos minutos em campo, sendo que a gente sabe que o Arrascaeta vai para a Copa do Mundo. Não havia a menor necessidade do Bielsa fazer isso com o Arrascaeta e também com o Flamengo. Prejudicou. Isso vale para o Varela também, tá? Embora ele tenha atuado 90 minutos, blá blá blá, mas vale também para o Varela, porque é um jogador que já vai estar na Copa do Mundo. Então, Flamengo novamente prejudicado. Para dizer que Vene é clubista, só fala o Flamengo. O Palmeiras foi muito prejudicado.
O Piquerez sofreu uma grave lesão, o Palmeiras perdeu o jogador aí para o restante da temporada. Algo precisa ser feito pelos clubes, porque não dá mais para os clubes serem tão prejudicados dessa maneira. Perde o jogador, tem a parte financeira também, porque o salário quem paga é o clube. E aí? Os clubes precisam se unir em relação a isso. Olha o Pedro, quantos meses ele não ficou fora do Flamengo? O Flamengo foi muito prejudicado, entre outros casos. Aí, Rafinha agora na seleção brasileira, o Barcelona revoltado. Então, pessoal, algo precisa ser feito entre os clubes, eles se unirem para resolver isso junto, não só a CBF, mas as outras federações das seleções, claro, com o aval da FIFA. E agora, Jorginho, chegando aqui também para falar, capitão do Flamengo. Boa noite, Jorginho, tudo bem? O que tirar de lição de uma derrota dessa tão dolorida, pensando também em Libertadores, que já na próxima semana tem que dar uma resposta rápida, domingo os ingressos esgotados, a torcida vai comparecer no Maracanã? Dar a resposta rápida, né? Aprender com o que aconteceu hoje, que isso não pode acontecer, e cada um olhar para si mesmo, todos realmente, e mudar isso. Obviamente, ainda bem que é daqui 3 dias, que a gente pode mudar isso rapidamente, porque, como eu já falei antes, a gente não merece, por tudo que a gente trabalha, a gente se dedica, os torcedores não merecem, e o Flamengo em si não merece. Então, é daqui 3 dias a gente virar essa chave e poder voltar a vencer, que é o que o Flamengo merece. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado, Jorginho. Aí, portanto, recentemente O atendeu. Flamengo hoje teve uma péssima atuação, você fez 2 milagres, né? Fez 2 boas defesas. E aí no final do jogo teve aquela confusão que você acabou entrando no meio ali do auxiliar técnico do Bragantino, que tentou agredir o De La Cruz. O que aconteceu ali nessa confusão, Rossi? Tentou, não, agrediu. Agrediu uma cotovelada no De La Cruz, por isso que eu rachi. Eu não sou de rachi, mas quando precisa, tem que agir pelos companheiros. Óbvio que fizemos um jogo muito abaixo, o primeiro tempo a gente estando 2-0, depois ficamos com um jogar a menos, fica ainda mais difícil. E mais contra o time que joga e que se prepara para jogar só contra o Flamengo. É óbvio que contra o Flamengo todo mundo quer mostrar mais do que tem dentro e acontece. É óbvio que a gente pode perder, mas sabemos que não podemos perder do jeito que a gente perdeu, porque é óbvio que de respeito ao torcedor que veio aqui a nos apoiar e o torcedor que apoia sempre, mas acontece o futebol. Daqui 3 dias temos um jogo importante para continuar somando, o campeonato recém começa. E ganhando em casa, a gente sabe que não podemos esquecer tudo que a gente veio construindo até aqui. Vemos 4 jogos sem perder. Perdemos hoje, mas domingo tem mais um jogo para a gente levantar a cabeça e tentar começar a Libertadores na semana que vem da melhor forma possível, uma viagem muito difícil para jogar na altitude em Cusco. Rossi, como que foi a conversa depois do jogo, a questão das cobranças, como que foi o clima que estava também? Desculpa. É óbvio que o clima sempre fica ruim quando perde, e mais do jeito que foi o jogo. Acho que a gente, cada um tem que olhar para si mesmo, depois a gente com calma tentar resolver as desatenções ou os problemas que fizeram a gente depois do hoje, mas acontece o futebol e, como eu falei, domingo tem mais um jogo importante para a gente tentar virar a chave de novo e afrontar em casa com nossa gente o jogo da melhor forma possível. Como é que vocês conversaram para conseguir essa reação? Foi... Já tinha tudo um time sem energia, um pouco estático. Qual a melhor maneira, na sua visão, para buscar essa reação contra o Santos? Não tem muito para falar. É óbvio que a gente temos que respeitar a camisa que a gente veste, ou que a gente representa o Flamengo, e temos que representar o Flamengo da melhor forma possível. Não temos excusas para a gente fazer um jogo tão abaixo como foi. E é óbvio que domingo temos que fazer um grande jogo para sair com a vitória em casa e dar uma alegria ao nosso torcedor que merece. Obrigado, pessoal. Agradeço.
O vestiário, seguindo do Ano, Lucas Paquetá, Everton Cebolinha, Pedro, Ayrton Lucas, aí os jogadores do Flamengo nesse momento já começam a sair. Você acompanhando aí. Os jogadores do Flamengo já deixando o vestiário. Nico de la Cruz, que entrou no segundo tempo. Nico, vamos falar um pouquinho aqui, Nico, rapidinho. Nico. Ele passou com o envolvido, passou direto, apesar dos nossos apelos. Né?